Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O tema da live de hoje será os pilares para a manipulação de anestésicos de alta performance. E, claro, para falar desse tema, não poderia ser outra pessoa, a minha amiga, a farmacêutica magistral mais top das galáxias, né? Não tem como, a Karina Suero. Nada como ter uma amiga bondosa, né? Que é generosa com a outra. Essa é a Lana. Gente, sério, eu já fui na farmácia dela, já tive lá em Sorocaba algumas vezes, vocês vão entender por quê. E sempre eu fico, eu tô aqui fingindo costume, sempre eu fico nervosa quando eu faço live com ela. E a gente está completando, estamos fazendo aniversário, né? Nossa primeira live juntas. Sim. Foi. Eu fiz um quadro na pandemia em 2020, farmacêuticos que inspiram. E eu, assim, não, a gente não era amiga, não tínhamos relacionamento. E eu fiz um convite. Ela já era a minha referência, como para muitos de vocês. Vou mandar um convite para ela, vai que. E ela falou sim. Fiz uma live com ela. Gente, eu me tremia tanto. Foi uma das lives que eu mais fiquei nervosa. E aí, aqui estamos, depois de 2 anos, aqui estamos fazendo uma live, Agora, né? amicíssimas. E aí vai ser uma live também, né, com a proposta de trazer surpresinhas no final da live para o dia do farmacêutico. E, gente, esse tema, né, para você que quer dominar a manipulação, esse é um tema muito, muito importante. Quando os alunos vêm me perguntar, né, algo mais específico, eu falo logo, fale com a Karina Suero, que ela é especialista, né, nesse tema também, né, além de vários outros. Então, sem muito, né, sem muita, vai ser um bate-papo, né, sem muita formalidade. E, cara, queria fazer alguma observação, falar algo, início para iniciarmos. Eu queria dizer, gente, que assim, se vocês ainda, né, não trabalham, tem uma farmácia, trabalham numa farmácia e vocês ainda não atuam na produção e na divulgação de anestésico tópico, vocês estão perdendo uma grande oportunidade de mercado. Porque hoje, com o aumento da demanda, né, dentro do campo da estética, a necessidade de um anestésico que realmente funcione e seja seguro ao mesmo tempo é muito grande. Porque a gente fica, quando a gente fala de anestésico tópico, a gente fica entre a necessidade de algo que funcione, mas a gente tem que também tomar muito cuidado com a toxicidade da aplicação de anestésico tópico, porque ele pode se permear e já aconteceu o caso de mortes, nos Estados Unidos foram 3, aqui no Brasil já aconteceu também, então a gente tem que ter um amplo conhecimento sobre a permeabilidade desses agentes, sobre a segurança, para a gente realmente chegar, né, conquistar uma formulação que seja eficaz, altamente eficaz, mas também segura. Total. Então, vai fazendo o convite aí, vai compartilhando a live, essa aula, né? Essa live para o máximo número de colegas, para o teu farmacêutico, para a tua equipe, para o dono da tua farmácia, porque eu garanto para você que terão informações aqui, gente, de ouro com a Karina, tá? Vai compartilhando aí para um máximo número de pessoas. Hoje vai pegar fogo, né? Com a dupla TDAH retadas, né? Só assim, para fazer um parênteses e fazer todo mundo dar risada, hoje eu estava falando sobre ômega 3 lá na farmácia e eu estava buscando um ômega com uma especificação de EPA e DHA, mas eu falei umas 2 vezes para a pessoa que faz compra lá na farmácia. Eu falei, olha, eu quero um ômega com tal quantidade de EPA e com tal quantidade de TDAH. Eu falei, não é TDAH que eu quero no ômega, é TDAH. Agora, se TDAH você toma, você adquire em cápsulas. Olha, eu acho que eu falaria eu mesmo também.
Enfim, né, gente? Então, de fato, né, as formulações anestésicas, elas vêm tendo uma demanda, né, considerável, vem crescendo a busca, até porque tem um dos setores, né, eu vou falar muito sobre as oportunidades do mercado, tanto para você que atua ou não no nosso evento, é, tem setores como o setor, né, da estética que vem dando boom. Inclusive, eu tive, né, com a Karina, com o Guidoni, né, no curso de PIS, que foi, nossa, que curso foi aquele, né, cara? Peelings, onde ela falou sobre anestésicos também. E temos, vocês desse setor, né, o que vão adentrar nesse setor, tem grandes oportunidades dentro desse mercado. E aí, Cá, você, como dona de farmácia, como é que você vê esse mercado, né? Como é que você vê essa demanda de formulações anestésicas? Olha, a gente vê realmente um crescimento exponencial dentro da busca por anestésicos, e isso vai desde profissionais da estética, muitos micropigmentadores, e até o profissional médico, dentista, biomédico e farmacêutico, né? Então a gente passa por uma amplitude de profissionais, cada um com a sua habilitação, e por isso a gente deve tomar cuidado com qual anestésico indicar. A gente tem a tetracaína dentro do grupo dos anestésicos, que é uma substância controlada pela portaria 344, e as outras, né, os outros anestésicos são controlados pela Polícia Federal. Então, a gente tem que, quando for pensar em alguma indicação, tomar cuidado com essas questões legais. E como eu já disse para vocês, a questão da segurança e a eficácia, porque por mais que pareça simples, fazer um anestésico realmente eficaz não é uma das tarefas mais fáceis do mundo, né? Então, eu fiz muitos testes, muitas tentativas, até chegar numa formulação que hoje eu fico realmente bastante satisfeita. E o que acontece? A gente, já por estudar isso há muito tempo, eu dar muita aula sobre anestésico, a gente acabou se tornando referência. Então, eu vendo anestésico para o Brasil inteiro. Tem médicos de todos os estados que compram nossos anestésicos. E todos ficam muito impressionados com a performance do anestésico, né? Porque realmente, eu sou a primeira a dizer, eu fiz um procedimento uma vez, eu fiz um CO2 fracionado, que eu acho que foi o procedimento mais dolorido que eu já fiz na minha vida. Eu costumo brincar que eu prefiro ter 3 partes normais, como eu já tive, do que fazer um CO2 da maneira que eu fiz há uns 13 anos atrás. Eu senti muita dor. E aí, uma vez, uma dermatologista, coisa de 4 anos atrás, falou para mim: Karina, eu quero fazer um CO2. E você? Eu falei: CO2, mas eu não faço de jeito nenhum. E eu já fazia esse anestésico na farmácia, né? Mas eu tinha trauma desse procedimento. Ela falou: vamos usar o seu anestésico é maravilhoso. Eu falei: eu não confio no meu anestésico nesse ponto. E aí ela falou: não, venha, você vai ver como realmente o teu anestésico é bom. E eu fui com a cara lotada de anestésico, né? Cheguei lá no consultório, tava morrendo de medo, e a hora que ela fez, ela colocou na potência máxima da máquina, o Stank 3. E, gente, eu fiquei muito confortável. A partir daquele dia, eu realmente dei a mão palmatória. Eu falei: olha, realmente, agora eu posso dizer que eu cheguei na formulação que eu gostava, que eu precisava, que meu anestésico realmente muito eficaz, né? Teria como ele ser melhor? Sim, se a gente tivesse no nosso mercado, por exemplo, uma tetracaína base. Porque os agentes anestésicos, assim como a maioria das moléculas, né, se elas estiverem no seu estado não ionizado, elas permeiam muito melhor através do extrato córeo. Então, a gente tem disponível no mercado a lidocaína, que é o principal agente anestésico, na sua forma base e na forma de sal, o cloridrato. Por que, Karina? Se a base é melhor, ela é mais potente, né? Ela tem um tempo menor de latência, ela é mais potente. Por que existe o cloridrato? Porque o cloridrato é um sal, é solúvel em água, é mais fácil de trabalhar. Você trabalhar com a base numa concentração alta dentro de uma emulsão, você tem muita dificuldade de estabilizar por conta da polaridade da molécula, enfim. Então, existe a forma cloridrato, mas a base é muito melhor. E por que você diz, por que eu digo que poderia ser melhor ainda?
Porque a tetracaína, né? Eu gosto muito dessa combinação de anestésico, a lidocaína com a tetra. A tetra, no Brasil, a gente só tem a forma cloridrato, a gente não tem a tetracaína base, que seria melhor ainda, né? Então, eu espero um dia que a gente tenha isso no mercado, porque eu acho que a gente consegue uma performance melhor do que a gente já tem. Mas o que a gente já tem, aonde a gente chegou, a gente já tem um resultado realmente muito satisfatório. A lidocaína existe nas duas formas, mas você consegue usar a base. Sim, a base. Então, para quem quer iniciar, né, desenvolver, fazer formulações, quais são os ativos que a maior procura, né, pelos profissionais dentro das formulações anestésicas? O que é que você recomenda ter como ingredientes? Tetracaína, né? Aí tetracaína é controlado. Então, se você não tem a possibilidade de usar tetracaína, você pode utilizar, por exemplo, uma benzocaína. Só para a gente entender um pouco, existem dois grupos de anestésicos: os anestésicos do tipo éster e os anestésicos do tipo amida. Quais são os anestésicos do tipo amida? Por exemplo, a prilocaína, a lidocaína são anestésicos do tipo amida. Anestésicos do tipo éster, a tetracaína, a benzocaína. Qual a diferença entre eles? Principalmente, tem algumas outras diferenças químicas, mas principalmente em relação à metabolização. Por quê? A metabolização dos anestésicos do grupo éster são feitas através de esterases na corrente sanguínea e ele é metabolizado a PABA. E a gente, que é das mais antigas, a gente lembra muito bem dentro da cosmetologia que o PABA foi utilizado até como protetor solar, mas ele foi retirado da maioria das formulações pelo seu potencial alergênico, pelo potencial de sensibilidade. Então, quando um paciente é um paciente atópico, um paciente mais sensível, eu recomendo que não utilize éster nas formulações. Escolha por anestésicos do grupo amida. Então, assim, eu tinha, por exemplo, um dermatologista que ele fazia um procedimento que ele falava que não podia acontecer uma vasodilatação na pele daquele paciente, a pele não poderia ficar com eritema, porque atrapalhava o parâmetro que ele precisava. Então, em vez de utilizar o éster, porque é muito comum o paciente ficar realmente com a pele um pouco mais vermelha com o uso da tetracaína, eu fazia um anestésico com a combinação de lidocaína com prilocaína. Entendeu? Então, a gente ter conhecimento da química da molécula do anestésico nos facilita muito a escolha do agente anestésico ideal para cada caso específico. Que legal. A química é tudo, né? Eu amo química. Assim, se eu pudesse passar o dia estudando química para entender todo o fundamento farmacotécnico, era só o que eu queria fazer na vida. Nossa, é muito bonito quando começa a fazer sentido, né, Alana? Total. E eu acho bacana que, assim, a parte de aplicação, né, toda a fisiologia, a Karina, gente, ela explica todo o fundamento para chegar ali, né? E eu falo, Karina, já não é muito a minha praia, né? Eu gosto ali da prática, mas e ao mesmo tempo eu amo diferente da fisiologia, que eu não gosto. Eu sei que é importante, né? Tem que estudar, mas a química realmente é o que me fascina. Né? Tanto que quando eu fui dar aula, na hora da prática, eu falei, Alana, vem aqui me ajudar, vem para a bancada. Inclusive, essa semana teve curso de cálculos, né? Eu estava falando, gente, cada um com suas loucuras, né? Porque na aula lá da Karina é assim, mecanismo de ação. Gente, tudo muito perfeito. Quem é aluno da K sabe o quanto ela entrega, né? E, tipo, também eu fico pensando, a louca de dar curso de cálculos, né? E teve uma questãozinha que eu queria passar o fundamento para os alunos sobre líquidos espirituosos, né? E para mim, só entregar a fórmula não dava, eu precisava entender o fundamento. Enfim, a louca é atrás disso. Aí a gente mete hiperfoco e tá tudo bem. Mas vamos lá, Cá. Gente, não, só para exemplificar para vocês o quanto que a Alana é doida por cálculo. Um dia a gente estava na FCE e aí eu recebi uma dúvida de um aluno que era em relação a um cálculo lá de uma formulação, né? Eu falei,
comecei a pensar na minha cabeça, eu falei, dela falou, é cálculo. Aí fala pra mim, eu adoro, eu quero resolver. Ela já pegou um papel, começou a desenhar e me entregou. Eu falei, nota 10, não sei, 5 minutos, ela, pá, top. Aí eu falei logo, Títia, passa aí a provinha para mim, para ver se eu passo nessa. Ai, ai, gente, muito bom. E aí, Cá, quando você. Sempre você trabalhou com formulações anestésicas, sim ou não? Na Sim, farmácia, desde o início? sim, há muito tempo. Eu não lembro nem quando a gente começou, na verdade. É que assim, tudo começou. Eu dava aula na Universidade aqui de Sorocaba e eu tinha uma aluna que se tornou referência na micropigmentação no Brasil e no mundo. Ela hoje vende pigmento para o mundo inteiro, a Renata, né? E aí ela me solicitava, ela me pedia muito anestésico. Então eu fazia o que acontecia. A formulação quebrava. Então, assim, eu comecei a ter muito problema com a formulação. E aí eu tinha reclamação tanto da performance quanto da estabilidade do produto, né? Então eu fui estudando, muito por conta da Renata, essas pessoas que nos trazem desafios fazem a gente crescer demais, né? E aí eu acabei desenvolvendo toda. E era muito engraçado. Ela falava, amiga, agora a formulação ficou maravilhosa. Tem gente saindo do ralo querendo ser anestésico. E o coração chega extravasa, né? Quando você recebe esse feedback. Quais Exatamente. foram as principais dificuldades, ou quais são, né? Porque você dá aula sobre isso, né? Então, quais são as principais dificuldades técnicas que a turma aí se depara? Eu sei que, infelizmente, né, no mercado, quando eu falo no mercado, eu me refiro não só ao magistral, de suplementos, de cosméticos. Às vezes as pessoas, né, os profissionais, eles acabam não fazendo do jeito que deve ser feito, né? Mas muitas vezes não por má fé, né? Mas por falta de conhecimento, né? De repente ele acha que está no caminho certo e está no caminho totalmente errado. E às vezes, quando vai saber que ele não está no caminho certo, é tarde demais, né? Às vezes é um paciente que é prejudicado, enfim, infelizmente, né? E aí, quais são as principais dificuldades técnicas que a turma se depara ao manipular anestésicos? Eficácia, né? Uhum. E aí, quando fala em eficácia, se falar isso não é uma dificuldade técnica, é porque você tem que daí aumentar a concentração do anestésico e como que fica a estabilidade dessa formulação. Uhum. Então, essa é uma das questões bastante importantes, a estabilidade da formulação, seja uma emulsão, uma pomada, enfim, seja lá o que for. A estabilidade não só da formulação ao todo, né, como um todo, mas de alguns coadjuvantes que são utilizados, como, por exemplo, o vasoconstritor, a epinefrina. Todo mundo quer muito, principalmente o pessoal da micropigmentação, eles querem muito usar a epinefrina. Uhum. Não existe praticamente não existe literatura de epinefrina tópica. Tópica, eu digo, em creme, né? Numa emulsão, enfim, tópica. Se você jogar lá no PubMed, tópica, um anestésico, por exemplo, vai aparecer anestesia mais injetada, tópica com epinefrina. Não tópica de passar, né? Tópica injetável no local, né? Uma injeção no local. Uhum. Tá. Então, utilizado. Por que é interessante a gente utilizar um agente vasoconstritor? Por dois motivos. Você aumenta a segurança, porque diminui a possibilidade de uma absorção sistêmica, e você aumenta a eficácia, porque o que acontece? Esses anestésicos, eles permeiam e são metabolizados pelas esterases, são metabolizados, enfim, por alguns mecanismos, e quando você traz ele para mais próximo da epiderme e da derme reticular e não papilar, que é mais, como fala? Tem mais vasos, você aumenta a permanência do anestésico tópico naquele local. Então, você aumenta o tempo de a meia-vida, né, desse medicamento tópico, e você diminui as chances de ter uma intoxicação sistêmica. Então, é legal, né? Só que o que acontece? O mais utilizado, que é a epinefrina, ele é bastante instável, né? Então, qualquer quantidade de água na formulação acaba oxidando
Então, a gente utiliza ele mais em formulações anidras. E uma coisa que não existe relato na literatura, mas eu observei, porque assim, como eu já dei muita aula sobre anestésico, já dei em congressos, já fui contratada pela Anfarmag para dar em vários locais, enfim, já dei demais essa aula. Eu acabo recebendo muito feedback de aluno, não só a experiência que eu tenho dentro da minha farmácia, mas feedback de aluno. A epinefrina já causou tanta reação de dermatite de contato, mas dermatite de contato muito grave, sabe? Da pele ficar com eritema muito grande, assim, dermatite de contato realmente importante. Então, eu hoje evito usar a epinefrina. Raras as situações na concentração menor possível, porque ela é realmente, além de perigosa pela questão, pelo potencial alergênico, ela tem essa questão de desafio farmacotécnico por oxidar muito, muito fácil, na presença de qualquer quantidade de água da formulação. Então, eu acho que a epinefrina é um ponto importante de desafio farmacotécnico. Como eu disse para vocês, a estabilidade da formulação, a oxidação do agente vasoconstritor. E um outro desafio farmacotécnico é a dispersão. Se eu utilizo os agentes anestésicos na forma de base, dentro de uma emulsão ou dentro de um sistema gelificado, oleoso, enfim, eu preciso ou solubilizar, né, ou dispersar dentro desse sistema. E aí, a única maneira com que eu consigo fazer isso de uma maneira, realmente de uma maneira que funcione, que seja redondo e eficaz, é através do moinho de rolo. Para vocês terem uma ideia, eu até desenvolvi uma atualização que eu fiz uma formulação sem moinho, tá? Mas na minha farmácia eu tenho 2 moinhos. Antes de ter 2 moinhos, eu tinha um só e vendia demais anestésico. O dia que ele foi para manutenção, eu não vendi. Aí teve um médico que já tinha alugado equipamento CO2, ele falou, mas eu preciso. Aliás, ele tinha parado de funcionar e ele ia para manutenção. Era ainda um moinho de rolo, com rolo de porcelana. Então, eu tinha aqui uma alavanca, eu conseguia virar na mão. Eu fui sábado à noite, uma amiga minha médica foi junto comigo, a gente ficou girando a alavanca na mão, ficou com bolha no dedo para conseguir fazer esse anestésico, só para esse específico que já tinha alugado a máquina. Eu falei, olha, fica com ele, mas agora só quando o moinho voltar. Porque realmente, não só para o anestésico, né? Tem várias outras coisas, como os hormônios. Acho que sim, hormônio e anestésico, eu não consigo imaginar minha vida dentro da farmácia sem a utilização de moinho. Não, é antes e depois, sabe? AC e DC. Não é antes e depois de Cristo, é antes e depois do moinho maravilhoso. Então, é um desafio farmacotécnico, que é resolvido com a presença do moinho na nossa bancada. Inclusive, Ká, voltando à química, né? Você falou muito bem, assim, sobre a performance do ativo em sal em base. E são moléculas, né, orgânicas, né? Os fármacos, essa é uma das grandes dificuldades, né? Muitos fármacos, inclusive, esses ingredientes que a gente está focando, ingredientes ativos, no caso, anestésicos, hormônios, substâncias lipossolúveis. Então, assim, em uma base de emulsão que contém água, fica muito difícil de incorporar. Então, é importante, né, dotar de estratégias estratégias e equipamentos para aumentar a performance, porque não dá para, por exemplo, levigar com, sei lá, um propilenoglicol, principalmente quando a concentração é considerável, né? A gente precisa trabalhar com uma pré-solubilização, só que eu já fiz aqui, por exemplo, uma pré-solubilização com transcutol, fiz um comparativo, não fica tão bom quando a gente dispersa. É como se a gente esmagasse o moinho, que ele está até aqui, né? É como se a gente esmagasse a molécula, né? Não é um processo de solubilização, a gente esmaga, né? As partículas e ele incorpora bem a base, sem muitas vezes usar uma concentração considerável de um agente solubilizante. Então, por isso que
a Karina fala sobre esse diferencial também, né? Pela questão da tecnologia aplicada, gente. Então, vocês, né, que atuam ou vão atuar em farmácia com manipulação, deve sim ser uma preocupação que vocês devem ter. Eu costumo falar, né, Cá, que nós, farmacêuticos, a gente só quer, né, a gente olha muito pro laboratório, a gente quer ter os melhores equipamentos, e isso realmente faz muita diferença. Só que você só vai. E a gente precisa também ter uma preocupação comercial, porque se o teu prescritor, né, que você já tem um relacionamento, ele prescreve e não dá resultado, né, em cabine, por exemplo, ele não volta, né, acaba desestabilizando o teu relacionamento com o prescritor, descredibiliza, né, a tua marca, fato, né, não tem por onde correr. E aí, estrategicamente falando, não é só sobre o laboratório, mas também sobre a tua demanda comercial, né? Não é à toa que a K, ela tem... Gente, só um parênteses aqui, né? O primeiro contato que eu tive com a K foi uma live com o Fábio de Matos que ela fez, eu acho que em 2019, não lembro. A gente trabalha com visitação médica, né? E a live foi algo relacionado à visitação médica. E nessa live ela colocou, eu lembro, assim, me marcou muito, porque eu sei, como eu atuo nessa área também, eu sei o quanto é difícil você levar prescritor para evento, né? E eu lembro que ela falou que colocou, sei lá, 40 médicos de Sorocaba no evento, 40 dermatologistas. Não foi isso? Foi. No dia do médico ainda. No dia do médico ainda, como assim? Gente, eu fiquei... E aí foi amor, a primeira vez. Essa mulher, ela é fora da curva, porque, nossa... E é sobre isso, né? É sobre a credibilidade que a farmácia tem. E quando eu tive aí, eu percebi isso muito forte, né? A credibilidade que a apoteca tem aí na região e em todo o Brasil, né? E quando você gera credibilidade, é um caminho sem volta. Por isso a importância de você investir, de você dominar a manipulação, de você investir em tecnologia, sim. Ah, Alana, mas minha farmácia é pequena, né? Gente, não se inferiorize, né? Sua farmácia é pequena, mas não é por isso que você vai entregar produto razoável, né? Tem que entregar o melhor produto. E é por isso, né, que você vai crescer cada vez mais. Se for para fazer meia boca, é melhor não fazer, né, Alana? Total, Porque total. a gente acaba se queimando, né? Então, eu prefiro dizer que eu não faço alguma coisa que eu não domine do que eu tente fazer e o meu prescritor ou o paciente tem uma resposta inadequada e eu queime o meu nome, o nome da minha farmácia com isso, né? Total, total. Cá, pode falar. E assim, gente, em relação a Lana estava falando, né? Uma pré-solubilização. O que acontece muitas vezes com os anestésicos? Se você aquecer com álcool, você até consegue solubilizar. Mas aí, quando você acrescenta ele na base, depois de um tempo, ele recristaliza de maneira visível ou não. Né? Às vezes, microcristais que você não consegue nem sentir, mas você consegue notar pela performance, né? Que ele não tem uma performance tão boa. Ou então, às vezes acontece realmente cristalizar e você sentir a recristalização do agente anestésico no meio do veículo. Então, realmente faz um diferencial muito grande. Eu gosto de brincar que os sais, né, foram feitos para nós, farmacêuticos, que trabalhamos com farmacotécnica, para facilitar a nossa vida. Mas quem funciona de verdade são as bases. Né? E se a gente for pensar em tudo, a gente está dando o exemplo dos agentes, né? mas o minoxidil, né? A base é muito melhor que o sulfato, mas é o perrengue da farmácia, né? A gente tenta fazer uma formulação estável com minoxidil tópico e assim vai. Então, assim, tudo que a gente conseguir alta performance com a forma base,
vai ser um produto, né, conseguir estabilizar a forma base, vai ter uma performance muito melhor. Porque o extrato córneo, ele é relativamente impermeável a substâncias com carga, sejam elas catiônicas ou aniônicas. Aniônicas permeiam melhor, mas são estáveis, né? Permeiam muito mal essas moléculas. Então, o melhor que a gente tem mesmo são as bases. Total. Cá, eu recebo muita, a gente falando sobre principais dificuldades técnicas. Fala, inclusive, pessoal, você que está nos assistindo, nos coloca aqui, você teve experiência com anestésico, já manipulou, quer manipular, está tendo demanda na sua região. Eu recebo muito, cá, muitos alunos, né, ainda não têm, né, a tecnologia do moinho de rosa, a gente pode falar mais se vocês quiserem sobre. E eles reclamam muito no sentido de que, Alana, quando eu incorporei o anestésico, minha base quebrou, né? Minha base ficou rala, né? Isso também está relacionado à compatibilidade com a base, né? Então é importante você trabalhar também, né, uma base de alta performance. Vejo muita gente a base de alta performance não é aquela, né, não é um gel transdérmico, cá, né, cá, você nem recomenda que essa base seja transdérmica, já vi muita gente inserindo em base transdérmica, tá? Cuidado, pessoal. Inclusive, prescritor prescrevendo em base transdérmica. Gente, se entra aqui na farmácia, eu não dispenso. Porque a gente é corresponsável com o que a gente dispensa dentro da nossa farmácia. Então, pode ser uma prescrição médica. Eu não libero a gente de anestésico tópico em base transdérmica, porque eu não quero que ele permeie. Né? Então, muitas vezes o prescritor não tem esse conhecimento, não sabe do perigo, do risco que ele está correndo fazendo a utilização de uma base transdérmica dentro de com alta concentração de agente anestésico. Eu realmente nego a prescrição, eu não faço. Total. Tem uma pergunta aqui sobre pH. Tem dúvida do pH final? Aí vai variar com o tipo de formulação, né? Mas tem algum direcionamento sobre pH, Cá? Sim, a gente tem que avaliar o pKa do agente anestésico. Então, quanto mais próximo o pH for do pKa, se o pKa for o mesmo número, o mesmo valor do pH, eu vou ter 50% de moléculas não ionizadas. Então, o que eu quero? Molécula não ionizada. Então, dependendo do agente anestésico, eu tenho uma tabela disso. Dependendo do agente anestésico, é preferencial eu deixar em X ou Y pH. Mas, em geral, os agentes anestésicos, eles funcionam bem em pH alcalino. Eles vão estar na sua forma, né, uma concentração maior na forma não iônica no pH alcalino. Então, sempre acima de 8, né? Sempre acima de 8, ok? E eu vi que eram mais de uma pergunta relacionada a pH. Bacana. Pessoal, então, agora vamos falar sobre os pilares, né? Os pilares para manipulação de anestésicos de alta performance. Na realidade, durante a live a gente já falou, né, Cá? Mas para finalizar, vamos fazer um resumão. O que é que você considera, né, que o farmacêutico ele tem que ter uma atenção dobrada, né? Os pontos essenciais para que o anestésico dele tenha uma boa performance. E quando a gente fala em alta performance, pessoal, não é só sobre a sua ação, né? O resultado, mas também sobre segurança, importantíssimo. Então, assim, olha, pode falar, continua. Não, antes disso, a Eli perguntou o que é pKa, né? Uma constante de ionização e dissociação. Toda molécula vai ter, tá, Eli? Essa constante. E aí, quando existe um pH que a molécula ela vai estar com 50% da sua concentração ionizada ou dissociada, tá? E isso, pessoal, vai fazer toda a diferença para o manipulador. Inclusive em formulações líquidas, xaropes, furosemida, por exemplo. Porque o pH da furosemida também é básico, né? Em torno de 8,5 a 9.
porque é nesse pH, né, que a furosemida vai estar praticamente 100% dissociada, né? E isso vai influenciar na solubilidade do ativo, né? Então, se eu não consigo solubilizar bem o ativo, eu vou ter problema como a própria Ká falou, de recristalização, vou ter problema de separação de fases. Então, por isso que é importante a gente trabalhar num pH que essa molécula ela esteja com um percentual dissociado, mas tem uma questão cá, e aí você vai poder explicar melhor, que é na forma base que ela deve permear, né? Uhum. Exatamente. Diferente do pH, o pKa é um número fixo, você não consegue alterar o pK de uma substância, né? O pH, sim. Isso, ele é uma constante. Quando você está com o pH mais próximo do pKa, se ele estiver exatamente com o mesmo valor, você vai ter 50% das moléculas não ionizadas. Então, na sua forma de base, né? Sem carga nenhuma. E aí, quando ela está na forma de base, se ela não tiver carga, ela permeia mais facilmente pelo extrato córneo, né? Então, é interessante que eu deixe essa formulação com um pH mais próximo do pKa, né? Ou então que eles... você tem que ver aí realmente qual é o pKa da substância. Se o pKa da substância for, por exemplo, 4, e eu deixar um pH maior, eu vou ter mais ainda moléculas nessa forma não ionizada, o que vai ter uma maior efetividade. Então, quando a gente fala de agente anestésico, por isso que eu generalizei, eu consigo deixar uma grande quantidade na forma que eu quero para ter uma permeação melhor. E aí, você fala, Karina, mas você está falando de permeação melhor? Você não falou que você não quer que ele permeie? Eu não quero que ele permeie para ter uma absorção sistêmica, por isso que eu não uso transdérmico. Mas eu quero que ele chegue, pelo menos aí na camada basal, na derme reticular. Por quê? Porque o procedimento vai ser feito e vai atingir essas camadas. Né? Então, eu preciso que esse agente ele atinja, né, essas, pelo menos aí a camada onde o procedimento vai chegar, para poder inibir a sinalização dolorosa, né, a sensação dolorosa. A diferença de concentração de cálcio, né, do potencial, enfim, né, tudo do sistema nervoso periférico. E aí, eu preciso que essa molécula, então, chegue até lá. E como que eu faço para ela chegar até lá? Eu preciso usar enhancers, né? Skin enhancers, usar um transcutol, por exemplo? Não. Por quê? Se eu utilizar essa molécula na forma de base, eu já vou conseguir uma permeação, né? Para que ela chegue nessas camadas em que eu quero e que ela permaneça segura. Se eu colocar um enhancer, que vai fazer, por exemplo, se eu colocar um Demesol, o que o Demesol vai fazer? Ele vai fazer uma vasodilatação, e essa molécula muito possivelmente vai cair na corrente sanguínea e vai ser absorvida sistemicamente. E é isso que eu não quero. Até tem um anestésico muito famoso feito por uma farmácia aqui no Brasil, e eu fui numa dermatologista e a gente fez um estudo duplo cego lá na hora, M-Face, com um paciente. Colocou metade do anestésico que eu fiz, eu não sabia, nem a médica nem o paciente, porque ela pediu para auxiliar dela colocar. E a outra metade dessa farmácia famosa, que tem um anestésico famoso. Quando a gente... no caso, esse paciente era meu marido, tá, gente? Coitado, né? Os maridos até isso que eles têm que passar. Aí, quando... Você levou até dar uma imagem, né? Você levou até a imagem dele para... Peguei que eu ponho no curso a imagem dele. Que, assim, em relação à sensação dolorosa, ele falou que foi muito parecido dos dois lados. Foi confortável nos dois lados. Ele não sentiu nenhum desconforto muito importante. Mas depois de mais ou menos 1 hora, o lado em que foi utilizado, porque depois a gente ficou sabendo qual lado era qual, né? Qual anestésico. O lado que foi utilizado, o anestésico da outra farmácia, a pele dele ficou muito vermelha. E esse anestésico é muito famoso pela rapidez da sua eficácia e ele também já ficou conhecido por conta de alguns problemas que algumas pessoas tiveram, né? De toxicidade sistêmica. Então, o que eu imagino, tá? Um acho meu, que eles devem utilizar algum vasodilatador.
porque ele realmente ele tem um tempo de latência menor, parece que ele atua de uma maneira mais rápida, então uma vasodilatação faz sentido, e como a pele dele estava muito vermelha, eu imaginei, eu falei, olha, porque assim, o meu tetracaína, no meu tinha, no dele também, lidocaína no meu tinha, então não era uma questão de hipersensibilização pelo agente anestésico, porque nas duas formulações a gente tinha os mesmos agentes anestésicos numa concentração muito parecida. Era algum componente do veículo. Então, me parecia um vasodilatador, né? Fazia sentido com a resposta que se obtém utilizando esse anestésico, de rapidez e os casos de toxicidade que a gente ficou sabendo que aconteceu. Em contrapartida, o lado que utilizou o anestésico que eu fiz, a pele estava branquinha. Né? Então, é isso que eu disse para vocês. Eu quero que ele permeie, mas eu quero que ele permeie até a camada onde ele deve atuar. Eu não quero que ele tenha uma absorção sistêmica, por isso que o transdérmico não. Ok, perfeito. Então, falamos sobre permeação, né, que está relacionada a um constante, o pKa, pH, que já faz parte de um dos pilares, né? Já respondemos uma pergunta e já matamos um pilar. Que mais, cara, a gente pode trabalhar como um pilar para a manipulação de anestésicos de alta performance? O pH da pele. Então, eu falei para vocês que a gente vai ter uma maior quantidade de molécula não ionizada no pH alto por conta do pKa dos agentes anestésicos. Então, o que eu posso fazer? É complicado muitas vezes a gente mexer. Ela já é uma formulação bastante instável, assim, delicada, não é instável. A gente consegue estabilizar, mas delicada. Para a gente tentar aumentar o pH, né, com agentes neutralizantes, orgânicos ou não. Então, ela já é uma formulação, assim, redonda que é complicado mexer nela. Então, o que eu faço muitas vezes? Em vez de tentar mexer no pH da formulação, eu utilizo um agente alcalinizante tópico na hora da analgesia. Então, pode ser um sabonete em barra, que tem um pH alto, ou eu posso fazer uma solução com bicarbonato e higienizar essa pele. Eu posso colocar, por exemplo, um agente, um detergente, né? Enfim, qualquer tensoativo numa concentração muito baixinha, um Amisoft, por exemplo, um tensoativo suave numa concentração baixa, mais um bicarbonato, por exemplo, para aumentar o pH dessa pele. Então, essa pele com pH aí mais ou menos 9, ela vai receber esse agente anestésico e ela vai esse pH mais alto vai diminuir o tempo de latência e vai fazer com que ele atue de maneira mais rápida por conta da relação que a gente acabou de falar, né, das moléculas não ionizadas. Uau, top, 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 top. E o outro, um pilar, né, a aplicação da tecnologia, né, a Karina, ela já tem, como, para quem entrou agora, depois não ouviu, mas a Ká, ela tem larga experiência no desenvolvimento de anestésicos, né, já fez comparativos e tudo mais. E ela mesma relatou que não consegue, realmente opta por não manipular caso não falte o moinho dela, né? Então, gente, esse é o moinho de rolos para quem vocês não, para quem nunca conheceu, né? Nunca viu. Esse é o moinho de rolos. Quem já atua na farmácia com manipulação, com certeza já viu. Gente, é uma peça fundamental para a manipulação de anestésicos e outras formulações como hormônios, maquiagens, né? Dispersar pigmentos. Na aula da Karina, por exemplo, ela fez demonstração da manipulação do ácido retinóico, né? Incorporando o pigmento. Então, nossa, fantástico, muito bom mesmo. E aí eu já vou falar sobre o primeiro bônus, o primeiro presentinho para vocês do Dia do Farmacêutico, que é quem adquirir o moinho de rolos ao usar o nosso cupom tem um valor super diferenciado, tá? O valor do moinho é R$ 27.900. Quem tem o cupom de desconto, nosso cupom de desconto, Manipulo 5.0, tá? Adquire por R$ 23.900, tá? Vou deixar aqui o contato na descrição, é só falar com o Miguel, né? E aí você adquire esse moinho por um valor super diferenciado. E eu vou falar para vocês, gente, eu já fiz as contas, tá? O moinho de rolo, ele se paga em 6 meses só com anestésico.
Total. Assim, um divisor de águas. Se você quer uma oportunidade dentro da estética, o moinho de rolos é uma porta. Total. Eu não, a minha, de fato, o Manjvoso ele é um divisor de águas, né? Eu não falava dele antes porque eu era farmacotécnica isso tudo na mão. Mas aqui a gente tem a função de trazer, a gente tem até um quadro, né? Qualidade de vida no laboratório, né? Então, por que não trazer esse diferencial para você? Né? Faz toda a diferença no laboratório, tanto em termos de otimização de processos, né? Porque, por exemplo, ácido salicílico, né? Uma simples fórmula com ácido salicílico, com concentração a 10%, você já pena um bocadinho, né? Para triturar, solubilizar, e dependendo da quantidade de agente levigante, né, ou solubilizante, quebra a base, dependendo da tua base, é uma dor de cabeça. Aí quer dizer, se você for colocar na ponta do lápis o quanto você gasta de formulação que é desperdiçada porque não dá certo, você vai ver como compensa investir no teu laboratório com esse equipamento. Deixa eu te falar uma outra dica em relação ao moinho. Peróxido de benzoíla, quando eu comecei na farmácia, a gente, olha só, gente, coisa de 20 anos atrás, tá? A gente solubilizava na acetona. Você imagina o que aquilo fazia na pele? Ele já é super irritante, né? Na acetona, era uma desgraça. Aí depois a gente solubilizava no transcutol. Só que o transcutol, ele também é um enhancer, né? Ele abre lacunas na pele e aumenta a permeação. O peróxido de benzoíla é um agente oxidante, ele já é bastante sensibilizante. Então, se a gente utilizar o enhancer, a gente vai aumentar a sensibilidade, a sensibilização dessa pele. Aí, o que eu faço hoje? Eu pego o peróxido de benzoíla, eu jogo ele dentro da minha base e passo no moinho. Eu não trituro, eu não livigo, eu não faço nada. Então, eu diminui muito a irritabilidade do meu creme com peróxido de benzoíla por conta da utilização do moinho. Muito bom, excelente dica. Inclusive, o Guilherme está perguntando, Cá, o transcutol é importante acrescentar no anestésico? Na formação não deve ser utilizado, porque ele é um enhancer, né? Ele aumenta a permeação de quem está com ele. Eu não quero que meu anestésico permeie. Então, eu tenho que pensar numa permeação inteligente, escolhendo a molécula certa do meu agente anestésico e não utilizando de coadjuvantes para aumentar a permeação, porque daí eu corro o risco de fazer uma permeação sistêmica. Excelente. Nos Estados Unidos, gente, a princípio foram 2, em época muito próxima, e depois mais uma, né? Jovens que morreram por intoxicação de anestésico tópico passado na perna. No meu curso, eu trago, assim, vários trabalhos científicos que falam sobre a concentração segura. E aí eu fiz lá uma continha e cheguei num valor, o quanto é seguro de utilizar de anestésico tópico, né? Isso vai depender da área em que você está passando. Então, a região do corpo, né? Mucosa, claro, permeia muito melhor. Então, tem uma área limitada, você tem uma área máxima que você pode aplicar e uma quantidade de agente anestésico baseado em estudos científicos e nos produtos industrializados. Então, a gente chegou nessa constante aí nesse valor em que você tem uma segurança. E isso é muito importante para os profissionais da estética, né? Para os dermatologistas, para os dentistas, enfim. Porque eu também já passei pelo questionamento de muitos deles, mas, nossa, eu tenho medo de usar. E aí, quando eu sento e mostro esses cálculos, eu falo, olha, mas aqui eu tenho um artigo científico, aqui eu tenho outro, que me fala sobre segurança. Então, eu sei, né? Eu tenho uma margem de erro, eu uso dentro de uma margem de erro muito tranquila, que se você utilizar tanto do meu anestésico a tanto por cento, você está numa região, numa área X, você está amplamente seguro. Nunca tive nenhum relato, nenhum problema de toxicidade sistêmica. Excelente. Gente, muitas perguntas aqui, Cá, mas realmente o nosso tempo encerrou. Cá, deixa aqui o teu Instagram. Na realidade, eu vou escrever aqui. K.soeiro. Pronto.
Então, não deixa, pessoal, de se inscrever aqui no canal. Se inscreve agora, ativa as notificações. Segue o Instagram da Cá, @caçoeiro, eu já ia falar Caçoeiro 5.0, arroba Tá tudo K.coelho, junto e misturado. arroba Manipule. Manipule, E quem arroba, tiver através do meu Instagram, o Insta da Lana é Manipule 5.0, Manipule 5.0, né? yes. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, Cá. Não tenho nem palavras para agradecer, que eu sei Muito que amor envolvido. seu tempo é muito, muito corrido, né? É uma correria louca, né? Hoje eu mesmo falei, eu estou aqui no propósito mesmo. É, Não é fácil estar aqui, a gente realmente tem que ter sangue no olho, né? Esse propósito de disseminar conhecimento. E muito obrigada por sempre topar aí os nossos convites. você sabe que você pode contar comigo, a admiração é mútua, e a gente está para sempre juntas com o propósito de ser empreendedoras. A frase? Empreendedoras. Dicas por amor, empreendedora com propósito. Isso mesmo. Um beijo, pessoal. Boa noite e até Boa a noite, próxima. obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.